Ó Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, que o Senhor venha me usar como um vaso de barro nesta noite. Eu estou aqui, Pai, um vaso pequeno, um vaso simples, mas eu sou sua, Pai. Que seja feita a tua vontade. Que da minha boca não venha falar nada que o meu coração deseja, mas que o Senhor quer que a tua igreja escute. Que o Senhor venha fazer do teu jeito e não do meu. Que o Senhor venha me diminuir nesta noite para que tu cresças, Pai. Porque o nosso alvo aqui é Jesus Cristo. É a tua palavra que nós queremos ouvir. Porque é através dela, Pai, que nós cremos que seremos curados, edificados e renovados em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Igreja, antes da gente começar a ler aqui o versículo desta noite, eu quero trazer aqui uma reflexão, um entendimento, trazer à memória os princípios da prosperidade, que é o tema que nós temos ouvido no decorrer dessas 7 semanas. A gente precisa relembrar quais são os princípios da prosperidade à luz da Bíblia. E a Bíblia é o manual da nossa vida. Uma vez sendo seguido, entendido, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Mas não adianta ler este manual de forma parcial. Porque se a gente lê este manual de forma parcial, nós não teremos todos os recursos que ela nos dá. E aí eu trouxe aqui na minha memória, eu comprei há um ano atrás um relógio bonito, cheio de tecnologia, só que eu não li o manual. Então esse relógio não me deu todos os recursos que ele tinha. Eu só usei aquilo que eu conhecia. E aí eu vejo no braço de uma outra pessoa fazendo várias coisas com aquele relógio. E eu falo, nossa, mas o seu relógio faz isso? É, Kátia, é igual o seu. A diferença é que eu não tinha lido o manual, mas ela tinha. A Bíblia é isso. A Bíblia é um manual. E começando falando de manual, os princípios da prosperidade, primeiro, é honrar a Deus. Segundo, trabalhar de forma diligente. Terceiro, ser sábio, usar de forma correta os recursos que nós recebemos e que nos foi confiados. E quarto, ter um coração generoso. E eu não tirei isso da minha cabeça não, eu vou ler rapidamente para vocês, não é o versículo da noite, mas em Deuteronômio 8:18 fala assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riquezas. Ele está dizendo o seguinte, que através de Deus, que nós recebemos força e que somos capacitados a buscar as riquezas. Em Provérbios 21:5 fala assim: os planos do diligente conduzem à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Aqui a gente lembra de quem? Do filho pródigo, que quis fazer do jeito dele, na hora dele. Ele não trabalhou de forma diligente, ele acabou com a herança do pai. Lucas 16:10 fala assim: seja fiel no pouco. É o que o pastor acabou de falar. Se a gente não está cuidando daquilo que é pouco, será que Deus vai dar o muito? Se a gente não está cuidando da nossa casinha pequenininha, não organiza, não zela, será que Deus vai dar uma maior? Se a gente não está cuidando do nosso carro, simples, mas está largado, será mesmo que Deus vai dar um carro melhor? E isso vai para tudo. Se a gente não tem cuidado do nosso ministério, será que Deus vai dar um ministério maior? Se a gente não tem valorizado o nosso trabalho, será que Deus vai dar uma promoção? Isso vale para tudo.
seja fiel no pouco. E aí Deus me trouxe uma história para que a gente pudesse aqui entender sobre prosperidade financeira. Nas outras ministrações, o pastor já falou de várias prosperidades espirituais, mas hoje nós vamos falar de financeiras. Porque, como eu disse no início, aqui está o manual. Se a gente seguir direitinho, ler direitinho, não tem como dar errado. E aí Deus me trouxe uma parábola que Jesus estava ensinando os discípulos no Monte das Oliveiras, ensinando a importância da sua responsabilidade, da nossa responsabilidade, de cuidar dos nossos talentos, de cuidar das coisas que Deus tem nos dado. E nós vamos falar sobre a parábola dos talentos, que está em Mateus 25, 14 e 30. Vou ler aqui. O reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui, está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tomem dele o talento e deem do que ao que tem 10. Pois a todo que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Igreja, eu até comentei com o pastor. Eu li muitas vezes essa parábola. E eu fiquei com muita dó do servo que só recebeu 1 talento. E aí, quando o pastor me falou para trazer uma palavra, eu fui direto nessa parábola. E eu continuava com dó desse servo. Até que, glória a Deus, o Espírito Santo fez isso. Eu quero trazer o entendimento que Ele colocou no meu coração. Primeiro, a palavra fala que o Senhor foi viajar e confiou os seus bens para os servos. Todos receberam um valor de quantias diferentes
de acordo com sua capacidade. Ou seja, todos, sem exceção, receberam uma quantia. Ou seja, todos nós aqui também recebemos um talento do Senhor. Ninguém ficou sem nada. Só que o Senhor conhecia a capacidade de cada um, então Ele distribuiu de acordo com a capacidade de cada um. Aquele que teve 5, a Bíblia fala que ele saiu imediatamente. Olha só como a palavra é forte. Ele não deixou para amanhã. Muitos têm deixado para amanhã. Mas esse servo saiu imediatamente, porque ele não sabia quando que seu Senhor voltaria. Nós não sabemos o que vai acontecer quando a gente sair dessa porta. Tem pessoas deixando, postergando coisas para amanhã. O ano já acabou mesmo. Eu faço o ano que vem, eu começo o ano que vem. O Senhor é tão justo que Ele deu muitos talentos iguais para cada um de nós. Primeiro grande talento, inegociável, o tempo. Deus deu o mesmo tempo para todos. O tempo, ele é tão precioso que ele não tem preço. Eu não posso falar assim para Simone, me vende 2 horinhas hoje? Estou precisando de 2. É inegociável. E o tempo é um presente de Deus. O tempo é algo que Deus está dando para cada um cuidar. Mas tem gente desperdiçando o tempo com bobagem. Deus deu para cada um de nós família, ou como filhos, como filhas, como pais, como mães, irmãos. Deus deu família, um tesouro do céu. E tem gente negligenciando. Tem gente enterrando, virando as costas. Deus deu algo igual para todo mundo, que mesmo com o maior dinheiro do mundo não conseguiu comprar, que foi o ar, em época de pandemia. E tem gente se sufocando em casa ou em qualquer outro lugar por bobagem. Esse servo que recebeu 5, ele saiu imediatamente e trouxe mais 5. O servo, olha só, o servo que tinha 2, ele também saiu e trouxe mais 2. Mas olha a lição que esse servo que tinha 2 nos dá. Ele poderia muito bem falar assim: que injusto, esse Senhor deu 5 para ele e deu 2 para mim. Tem gente que tem recebido talentos, mas não tem usado talentos porque está olhando do outro. Tem gente que não está valorizando os talentos que Deus está dando, mesmo que a primeira impressão seja pouco. Mesmo que seja pouco. Mas ele tem perdido tempo, não valorizando e ainda olhando do outro. Mas esse servo, mesmo com 2, ele saiu e trouxe mais 2. Agora vem a parte do servo que eu fiquei com dó até uma semana atrás. Esse servo, ele recebeu 1, mas não era pouca a quantia. Por isso que eu falei, aparentemente pode ser pouco, mas não é. Porque 1 talento naquela época significava 16 anos de trabalho. Então, perto do que ele tinha, era muito. Então, a tua referência, a minha referência, não é aquele que tem mais do que eu. É aquilo que eu tenho feito com o que é meu.
É aquilo que eu tenho feito com o que é meu. Porque capacidade Deus deu para todo mundo. Por isso que ele usou essa parábola para dizer que todos receberam. Só que esse servo, eu pensei antes do Espírito Santo falar, me ensinar, eu falei, mas esse servo, ele pegou aquele talento e ele, com medo de roubarem, desaparecer, ele enterrou. Ué, pelo menos ele enterrou, cuidou, né? A Bíblia fala que depois de muito tempo, o servo voltou. E o que significa isso? O Senhor voltou, aquele servo que tinha enterrado, ele fez com que o dinheiro do seu Senhor desvalorizasse. Então ele não tinha o mesmo patrimônio, porque depois de muito tempo, aquele valor desvalorizou. Imagina vocês pegarem um carro e deixar numa garagem, e enterrar este carro, deixar lá na garagem e não fazer mais nada com esse carro. É um patrimônio. O que vai acontecer com esse carro depois de muitos anos? Ele não vai nem ligar, ele vai oxidar, ele vai ficar cheio de ferrugem. Mas é um patrimônio, está lá quietinho, ó. Eu não estou usando, eu não estou desgastando, não estou fazendo nada. O tempo deprecia, o tempo corrói. O tempo não deprecia só o patrimônio, o tempo deprecia comunicação, intimidade, relacionamento. Se a gente não fizer nada, experimenta chegar em casa, Reinaldo, e ficar semanas sem conversar com a Margarete. Eu vou respeitar o silêncio dela. Vou ficar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. O tempo resolve. Para com isso, o tempo não resolve nada. O tempo afasta, deprecia. O que esse servo fez, ele não valorizou, ele não cuidou. E pior, esse servo, por isso que ele é mau, porque esse servo, quando o seu senhor voltou, a primeira coisa que ele fez, jogar a culpa que era dele no seu senhor. Ele transferiu a responsabilidade dele para o Senhor, dizendo o seguinte: olha, como eu sei que o Senhor é um severo, duro, eu com medo, eu enterrei. Quantas pessoas têm deixado de colher? Quantas pessoas têm deixado de prosperar porque não conhece o Senhor que tem, porque não valoriza aquilo que Ele tem dado hoje? Quantas pessoas têm se lamentado, murmurado, falando pelos cantos, que acha que o Senhor esqueceu dele, dela, que, nossa, ele trabalha e não vê nada. Tem gente que não quer pagar o preço, e aí prefere, porque é mais cômodo, transferir a responsabilidade para Deus. Mas, gente, olha como Deus, Ele é maravilhoso. Ele é tão maravilhoso que Ele fala o seguinte: Ele dá para nós a oportunidade de nos sentirmos úteis. O Senhor nos dá a oportunidade de nos sentirmos úteis. O Senhor fala o seguinte: o plano é meu, a estratégia é minha, mas quem vai executar são vocês. Vou repetir. O Senhor fala assim para mim e para vocês: sossega o teu coração, porque o plano é meu, a estratégia é minha, mas você executa. E aí, esse servo inútil, ele enterrou porque ele fez assim, a minha parte
eu já fiz. É a lei do mínimo esforço. É só enterrar e esperar o Senhor chegar, que eu entrego o que é dele. Ele não quis pagar o preço. Enquanto aqueles dois saíram para trazer mais 2 ou mais 5, aquele servo ficou assistindo Netflix, ficou nas redes sociais. Aquele servo desperdiçou o tesouro que é o tempo, com bobagem. Bobagem. O tempo não vai voltar, igreja. Aquilo que passou, a gente não vai conseguir compensar lá na frente. Passou, passou. Quando a gente olha, o ano já acabou. Quando a gente olha, a gente está no 20 mais, 30 mais, 40 mais, 50 mais, e está passando, e está passando, e está passando. E a gente não sabe quando Jesus vai voltar. E tem gente ainda negligenciando princípios bíblicos. Porque acha que vai dar tempo. Ah, coitadinho, né? O ruim é o Senhor, que exige demais. Ruim é o Senhor. Eu sou um coitadinho. Tem muita gente assim. Tem muita gente assim. Por isso que agora eu não deixo me enganar. Depois dessa parábola, desse ensinamento, não dá para ficar com dozinha. Não dá para ficar com dozinha. Salva aqueles que realmente não têm recurso físico, mobilidade. Mas se cada um tiver aqui recurso físico, mental e espiritual, estamos todos no mesmo nível. Todos. Porque essa palavra diz que ele distribuiu em quantidades diferentes, mas ninguém saiu com mão vazia. E aquele que tinha 1 podia ter multiplicado, podia ter saído com 2. E ele ia se sentar com o Senhor, porque a palavra diz que aquele Senhor se alegrou. E ele disse: ó, servo bom e fiel, no pouco você foi fiel, então no muito eu te honrarei. No muito eu te honrarei. Olha, igreja, essa parábola, ela nos mostra as consequências de recebermos dons e desperdiçarmos as oportunidades. Nós precisamos pedir para o Senhor, nesta noite, que Ele tire a nossa mentalidade de escassez, tire a nossa cegueira espiritual, tire o nosso espírito de pobreza. A palavra do Senhor diz que Ele é capaz de fazer infinitamente mais o que pedimos e o que pensamos. Eu sonho grande, eu falo isso para minhas filhas, eu sonho grande, porque eu sou herdeira. Eu sonho grande, porque o Pai tem infinitamente mais aquilo que eu peço e o que eu penso. E Ele acredita em mim porque Ele me capacita. Não porque eu sou boa, é porque Ele me capacita. E essa parábola mostra essas consequências de desperdiçarmos por negligenciarmos os princípios, por não confiar e não conhecer o Pai, e por isso a gente deixa o medo entrar no nosso coração. Porque aquele servo, embora tenha transferido a responsabilidade dele, mas ele teve medo, porque ele não conhecia o Senhor. Porque se ele conhecesse, tivesse intimidade com o seu Senhor, ele entenderia que ele era o quê? Generoso. Que ele também distribuiu a fortuna dele, confiando nas mãos dos seus servos. Ele não foi grato por ter recebido, pelo contrário, ele já foi culpando. Outra consequência, vai ter que pagar o preço, vai ter que trabalhar,
Não tem lugar nenhum na Bíblia, nenhum, que teve gente que prosperou numa rede, debaixo de uma sombra, tomando água de coco. Eu não conheço. Se vocês conhecerem, me mostra. Não teve ninguém. E por que você vai ser diferente aí? Fala aí para mim. Por que você vai ficar achando que é diferente? Só em casa que vai começar a prosperar? Só murmurando? Porque o crente, ele é engraçado também, né? Ele fala que ele tem fé, tem fé, tem fé. Até sentir o primeiro aperto. Aí já fala, ai, estou em depressão, estou triste, estou cansado, Deus não me olha. Gente, o pastor tem ministrado direto aqui, chacoalhando a igreja, porque às vezes a gente quer ouvir o que a gente quer, mas Deus fala aquilo que a gente precisa. O pastor tem ministrado direto, domingo a mesma coisa, ele falando. A gente tem que ser vigilantes, não sabemos quando que o nosso Senhor vai voltar. Nós iremos prestar conta de tudo que Ele deixou na nossa mão. E nós vamos ter que prestar contas dos nossos filhos, do nosso ministério, do nosso trabalho, dos dons que Deus nos deu, e tem gente enterrando dons. Esta noite é noite de avivamento, de acordar, porque não sou eu que vou julgar, não é o teu colega do lado, não é teu irmão do lado que vai julgar, quem vai julgar é Deus. Ele é o único que justifica as nossas vidas. Ele é o único. Que a gente possa sair daqui pensando na história de Isaac. Deus falou assim para mim: não é só pobre que fica rico trabalhando, tem rico que fica mais rico. Que é a história de Isaac. Isaac, ele não precisava trabalhar, porque o que ele herdou de Abraão foi uma fortuna. Mas Isaac era trabalhador, ele era diligente, ele entendia dos princípios, ele honrava a Deus, ele era sábio para usar os recursos. E Deus, olhando tudo isso, o que Deus fez na vida de Isaac? Prosperou ainda mais. Deus mostrava para Isaac aonde não tinha água, mas ele perfurava poços. Isaac perfurou tantos poços, conduzido pelo Espírito Santo do Senhor, que os filisteus, com inveja, ia lá e entulhava. Mas Isaac, com a sabedoria, ele saía sem confusão, ia para um outro lugar, e Deus mostrava outro poço para ele perfurar. Isaac ainda se tornou mais rico. Então não é só pobre que fica rico, rico fica mais rico também. Agora existe dois tipos de prosperidade: aquela prosperidade com Deus e aquela prosperidade sem Deus. Uma vez o pastor pregou aqui que a prosperidade sem Deus vai acontecer, porque a pessoa que trabalha, ela vai ganhar o fruto do trabalho dela. Mas não é dinheiro que vai trazer para você paz de espírito. Não é dinheiro que vai trazer teus filhos junto com você. Não é o dinheiro que vai trazer bons relacionamentos. Não é dinheiro que vai te trazer aquela paz que transcende todo e qualquer entendimento. Então eu prefiro ficar com a prosperidade de Deus, porque mesmo esperando o tempo dele, eu tenho certeza e confio que com ele é melhor do que sem ele. É essa prosperidade que nós precisamos buscar. É a prosperidade com Deus. José, aonde que ele tocava, virava prosperidade. José do Egito, de escravo, virou governador do Egito. E aonde ele tocava, ele prosperava. Aonde os pés dele pisavam, ele era próspero. Que nós possamos ser Josés nesta noite, Isaques nesta noite. Que nós possamos buscar a sabedoria do céu, a estratégia do céu. Nada é tão difícil que Deus não possa fazer. Nada é tão difícil
que Deus não possa transformar. Não há porta que resista à presença dEle. Agora, até quando? A pergunta é: até quando vão esperar? Até quando vão murmurar? Até quando vão achar que não é com você? Por isso, quando Deus coloca desafios na nossa vida, projetos novos na nossa vida, a gente às vezes para assim, pensa, mais um, será que eu vou dar conta? Mas se é de Deus, é porque tem algo grande chegando. Porque Ele conhece a disposição de cada um. Ele conhece a capacidade de cada um. Agora só precisa saber se você quer pagar o preço. Amém?